Olá, boa noite para todas e todos. Estamos aqui começando a primeira Quinta Vermelha, a primeira das Quintas Vermelhas, teremos muitas outras e hoje a nossa conversa vai ser com o presidente estadual do PCdoB, o Batista. Então, o Batista está entrando aqui na live e eu vou chamar o Batista agora para nossa conversa. Isso, e vai entrar também o Daniel. O Daniel Paiva está aqui assistindo. Oi, Batista. Tudo bem? Agora tudo certo? Agora você precisa virar a câmera para você. Peraí. Vira aí. E aqui. E aí? Aê, muito bem. É. Muito bom. Agora eu vou chamar o Daniel Iliesco, está aqui na sala já. Estou convidando. E o Daniel já vai entrar. Aí, Daniel, agora é só virar a câmera para você. Muito bem. Está aqui o Batista. Sou eu, tá você. Nosso presidente. Quero agradecer todo mundo que já está aqui acompanhando. O Daniel Paiva. Ih, dei um zoom aqui, não precisava ter dado. Meu companheiro de live, Daniel, meu xará. Quem mais está aqui? O Renan, a Vivi. Quer dizer, pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. O André está aqui. O Habib, presidente lá do PCdoB de Teresópolis. Fabiano. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Desculpa, Lívia. Falei no Fabiano Parangaba, que está aqui, é um grande amigo, militante, camarada também de muitos anos. Paranga, falei de você essa semana, cara. Aí você me brota aqui na live, olha como são as coisas. Vida longa, vida longa. E aí, a gente está começando uma sequência de lives aqui no perfil do PCdoB de Petrópolis, chamada Quintas Vermelhas, né? Podem reservar esse horário na agenda de vocês, sempre às 7, 7h30, a gente vai estar aqui no perfil do PCdoB para falar sobre política, esse cenário que vem se mostrando para a gente, fundamental que a gente fale de política no nosso cotidiano e, principalmente, que a gente lute cada vez mais pela nossa democracia, né? Então, eu quero convidar o Daniel Iliesco aqui para falar um pouquinho sobre as nossas Quintas Vermelhas, né, nessa nossa retomada aqui da live, e apresentar o nosso presidente estadual do PCdoB, o Batista. E a gente vai tratar hoje, aqui na nossa live, de assuntos muito importantes para nós, que a federação partidária, né, essa conquista que a gente teve agora, esse ano, né, com as federações partidárias, uma luta dos comunistas. Precisamos falar sobre a eleição, sobre as eleições, né, as eleições gerais que teremos esse ano. Precisamos falar também sobre a luta pela esperança. Então, a gente acorda todo dia por conta da esperança que a gente tem de um Brasil melhor, e é por isso que a gente convida todas e todos para seguir aqui na nossa conversa um pouquinho mais. Então, Daniel, está contigo. Bem rapidinho, gente, para privilegiar aqui a vinda do Batista, né? Que está também numa agenda corrida e separou aqui um tempo para conversar com a gente, com quem está conosco. Agradecer os muitos amigos, né? Tanto de Petrópolis quanto de fora. A gente vê nomezinhos subindo aqui na live de gente com quem a gente compartilha muita história na vida, né? E passar para o nosso presida, para o Batista falar um pouco para a gente, pessoal. Como a Lívia explicou, esse é um projeto que a gente está retomando, que é de uma relação mais regular aqui com o nosso Instagram, do PCdoB em Petrópolis. Geralmente, Lívia e eu, eventualmente só um de nós dois, e eventualmente outros quadros, né, outros camaradas, vão trazer toda quinta-feira, 19, 19h30, mais ou menos nessa faixa de horário, alguma discussão, especialmente porque estamos a 120 dias de uma das maiores batalhas de todas as nossas vidas, que é a batalha para tirar o Bolsonaro da presidência da República, para derrotá-lo política e eleitoralmente, com a volta do Lula, né, Rosane? Com a volta de um projeto democrático de soberania nacional, de progresso social, de direitos,
para que a gente retome, portanto, a ideia de um projeto democrático e desenvolvimento nacional para o Brasil. E também no caso do Rio de Janeiro, que é uma batalha que, na minha opinião, é tão dura quanto e talvez até mais difícil de vencer, que é a batalha para vencer o bolsonarismo no Estado, representado pelo Cláudio Castro. Não subestimemos o governo que mata e comemora a morte da sua população, a chacina da Vila Cruzeiro, outras chacinas, né? E esse projeto que está associado ao bolsonarismo mais vulgar e reacionário do estado do Rio de Janeiro, que é o ovo da serpente, né, Batista? A terra das milícias, a terra onde esse fascismo que toma conta hoje do Brasil veio a eclodir. Então, a gente entende, presida, já te provocando, passando a palavra para o Batista, que existem duas questões da política do PCdoB que é muito importante dialogar com a nossa militância, com o nosso eleitorado, com os nossos amigos, companheiras e companheiros, com quem está preocupado de fato com um Brasil democrático e com um povo mais feliz, com melhores condições de vida, né? A primeira, presida, Batista, é a tática da frente ampla, que é algo que o PCdoB insiste, e é por isso, pessoal, que o PCdoB tem a coragem de entrar em algumas polêmicas, né? E sustentar algumas posições importantes, como, por exemplo, comemorar o fato do vice do Lula ser o Alckmin. E não o contrário, mas de ter o Alckmin agora no PSB, mas como expressão dessa frente amplíssima que o Brasil precisa. Aliança, gente, unidade, a gente faz com o diferente. Com o igual, já está todo mundo aqui no mesmo partido, né? Então a gente precisa fazer com o diferente para conquistar a maioria absoluta na sociedade e no povo, enterrar o fascismo e reconstruir as condições democráticas para construir o Brasil. E aqui no estado do Rio, o Batista também é um cara muito informado, participa de muitas interlocuções aqui, junto a figuras como o Freixo, o André Siciliano, o Rodrigo Neves, do PDT, Eduardo Paes. O PCdoB é muito ativo nessa construção dentro do campo democrático, e a gente, essa semana, acompanhou na imprensa estadual essas notícias de que nós, a candidatura do Freixo e o nosso campo, buscam, por exemplo, interlocução com a família Maia, né, do Rodrigo, do César, e o porquê que, na opinião dos comunistas, são importantes esses movimentos de ampliação para tentar isolar o bolsonarismo e reconstruir condições democráticas, mesmo dialogando com setores com quem a gente tem divergências, com quem a gente já disputou eleições presidenciais contra. Enfim, então falar um pouquinho do Batista sobre a Frente Ampla e, por fim, para o Batista nos trazer também as novidades da Fé Brasil, que é a Federação Brasil da Esperança, que o PCdoB tem construído junto ao PT e ao PV, e que vai lançar candidaturas ao parlamento, ao governo do Estado, à presidência da República. Então é uma novidade que a gente queria pedir para o Batista contar um pouco também para a gente, a Federação Brasil da Esperança, que vai ser uma grande novidade das eleições em 2022 no nosso país. Então agradecer a todo mundo que está com a gente, agradecer a Lívia, a Vivi também, que não está aqui, mas sempre importante para organizar essas ações nossas. Dá um beijo aí na Ana, que está com a gente também. Presida, muito bem-vindo, obrigado pelo teu tempo, tá, Batista? Estamos contigo. Que é isso. Para mim é uma satisfação muito grande, Daniel, estar com vocês e com a Lívia, aqui comandando com essa mulher, essa liderança importante de Petrópolis, estar conversando com vocês aqui, porque a gente valoriza muito a experiência de vocês, do PCdoB aí em Petrópolis. É uma experiência muito rica, comandada assim pela juventude, e juventude assim já um pouquinho de tempo, mas mais tempo do que eu. Eu sou mais jovem há mais tempo do que vocês. Mas são jovens, né? Importante, são lideranças novas que vão se forjando aí na luta de classes, na luta política, econômica, cultural, ideológica, nesse Brasil, né? Importante o Daniel colocou por que a Frente Ampla e o que a nossa tática, e aqui qual a saída para nós no Brasil e no Rio de Janeiro para essa crise. Porque essa crise ela é fruto também de uma crise sistêmica do capitalismo mundial, muito forte, uma onda longa de um capitalismo
uma economia depressiva em nível mundial. Nós, dentro do sistema capitalista, não temos, desde 2008, são crises. O Brasil conseguiu segurar na época do Lula, porque tinha uma política anticrise, era uma política contra o neoliberalismo, que investia no crescimento interno, na produção, na indústria, no emprego. Depois, com o golpe em cima da Dilma, com a saída, o receituário ultraliberal como miserável do PMDB, o vice da Dilma. Fala aí. Foi o Temer, filha da mãe do Temer, que aplicou ultraliberalismo após a Dilma, iniciou, então, agravou ainda mais essa situação da crise sistêmica do capitalismo. Que a única saída para os povos já foi provado que não é, o capitalismo só está agravando e concentrando e centralizando riqueza no mundo todo. A alternativa aí nós estamos vendo algumas experiências importantes, como a experiência da China, que experimenta a construção de um socialismo com a característica deles, com o Estado planificando a economia, mas no sentido de voltar para a divisão da riqueza, para a distribuição da riqueza. Na China já se tirou mais de 850 milhões da linha de fome, enquanto o Brasil voltou para o mapa da fome. Mas ali é uma experiência deles, é uma transição que eles fazem para um socialismo mais pleno. Então era preciso examinar, não muito assim, ficar com o olho muito assim vivo na experiência que vem da China, né? Mas nós temos que experimentar o nosso próprio caminho. Também tem outras experiências do socialismo que vai seguindo um pouco já a linha da China, a própria Cuba, que passou por uma crise grande de reconstrução, de período especial, e não tem outra saída a não ser de buscar um caminho como o da China. Mas sobre a direção de um partido comunista, sobre a direção das forças populares, que aí nós temos que saber qual é a direção, não é? Para onde se orienta, se orienta para a acumulação de riquezas ou se orienta para a distribuição das riquezas e para o povo poder viver vida mais digna nesse nosso planeta, né? Isso é importante. E outras experiências que a gente tem que acompanhar. Aqui na América Latina já está tendo experiências importantes também, contra-hegemônicas. A Revolução Bolivariana na Venezuela estão lá experimentando. Tivemos uma vitória no Chile, agora teve uma vitória no Equador que a gente tem que acompanhar. Então são resistências importantes à hegemonia do capitalismo ultraliberal, que hoje é o capitalismo hegemônico em nível mundial. Então nós temos que fazer essa contraposição. Por isso surge essa guerra também na Ucrânia, está relacionado com a crise sistêmica do capitalismo e também com essa crise da geopolítica, porque vai avançando a China cada vez mais, uma influência grande, e eles precisam construir ali um cerco, não é? Então não tem condições. A gente é um pouco fruto dessa instabilidade política em nível mundial. E o Bolsonaro aqui se alinha o que tem de mais retrógrado em nível mundial, para manter a economia sempre a serviço dos interesses do grande capital financeiro mundial, nacional e mundial. Então, o Bolsonaro, ele utiliza toda a sua situação, é ligado a setores mais atrasados, retrógrado, aí, do imperialismo estadunidense. Então, isso é importante a gente observar. O Brasil não é uma ilha. O Brasil tem uma importância muito grande nessa geopolítica. Toda essa política que tem aqui no Brasil está relacionado com o interesse de grandes grupos transnacionais para manter os seus interesses gananciosos. Então, essa é uma questão que a gente tem que observar. Qual o resultado dessa política ultraliberal dirigido por um governo de extrema-direita, de corte neofascista?
qual está sendo o resultado desta política. Então, isso é importante a gente entender. Olha, camaradas, o Brasil já está atingindo mais de 13 milhões de desempregados. 13 milhões, não é? 5 milhões, mais de 5 milhões de desalentados, que nem saem mais de casa para procurar emprego. Cerca de 35 milhões trabalhadores no mercado informal. Vocês veem que aqui no Rio de Janeiro, o Ministério do Trabalho e da Previdência divulgou dados do emprego para o mês de abril de 2022, aqui no Rio. Nos últimos 12 meses, o Estado do Rio de Janeiro gerou um saldo de empregos com carteira assinada de 207.502. Um saldo de emprego. Mas ali, contra a geração de empregos com carteira assinada de São Paulo e Minas Gerais, de respectivamente 775.994 empregos em São Paulo e 271 mil em Minas Gerais. O Rio ficou na 18ª posição. Então, vocês veem que nessa crise enorme que o Brasil está vivendo, crise econômica, político-social, o Rio está está acima da média em termos de crise econômica, acima da média, em todos os sentidos. A inflação, nós já estamos batendo mais de 12%. Nos últimos 12 meses, o Instituto Nacional de Preço ao Consumidor cresceu mais de 12%. Então, esse povo, o nível de gente que recebe o salário mínimo já passou de 35%, que recebe menos de um salário mínimo. E o salário mínimo está cobrindo, aí não está cobrindo quase a cesta básica. Cesta básica chega a 80% do salário mínimo. Então, o povo está passando fome. A situação é de desgraça mesmo. Não é? Qual está sendo a saída do governo Bolsonaro para isso? Por isso que a gente tem que compreender essa realidade para a gente ir enfrentando e de como e qual deve ser a saída para isso. Não precisa falar muito mais da desgraça. Vocês passaram aí o problema dos temporais e quando vocês vão ver, claro que quando é temporal, mas as camadas mais vulneráveis é que sofrem mais. É como tudo, né? As camadas mais vulneráveis, as massas populares, o povo, o povão, é que sofre mais, que mora nas comunidades, que mora em situações totalmente inseguras, é que leva mais o prejuízo dessa crise. Então, é esse povão que está sofrendo mais, né? E é o povão que trabalha, que labuta, e está desempregado, tudo isso. Mas olha uma das saídas do Bolsonaro para enfrentar a inflação, porque ele calcula muito de como reduzir o preço dos combustíveis e da energia, né? Eles aplicaram um projeto que limita a alíquota do ICMS nos estados, nos municípios, sobre os combustíveis e energia. Isso vai retirar, quando reduz a alíquota do ICMS, vai retirar 20 bilhões da educação, aí da Fundeb, 20 milhões. Vai retirar 11 bilhões do Sistema Único de Saúde. Camaradas, companheiros, meus amigos e amigas, essa medida do Bolsonaro é para quê? É para favorecer os interesses das multinacionais, das transnacionais e do capital financeiro. Ele não ataca a causa da crise, porque a causa da crise do preço da gasolina, da energia, está ligado à paridade dos preços internacionais, está em dólar, e a gente trabalha e produz em real. Não tem essa, não tem. Qual é a saída? Isso vai criar um rombo muito grande fiscal. E o Guedes tem a cara de pau que para resolver esse rombo fiscal
é através da privatização da Eletrobras. Vejam só, meus amigos e minhas amigas, ao invés de enfrentar o problema, eles vão enfrentando o problema com esse receituário neoclássico ultraliberal, que vai afundar ainda mais a situação da crise do Brasil, com as privatizações de setores estratégicos. Já tem dados que vários países de economia em desenvolvimento estão desestatizando, estão voltando com as estatais dos setores de serviços e dos setores estratégicos. No Brasil, nós estamos na contramão, nós estamos no processo de privatização. Uma das causas também do preço da gasolina foi o fatiamento que se faz com a Petrobras. Então, essa situação de crise atinge vários setores da sociedade. Atinge primeiramente a classe trabalhadora, mas atinge também setores nacionais, setores produtivos, que estão perdendo com essa situação. Então, é uma situação muito grave. E a resposta, então, para isso, é aumentar o autoritarismo, é manter o Brasil sobre um regime de extrema-direita autoritário, de corte neofascista, homofóbico, que a gente já viu que quer esse governo, que aposta num atraso maior, um atraso civilizatório muito grande dos direitos civis, tudo isso. E dos direitos sociais do povo brasileiro. Então, é uma questão importante. E como enfrentar isso? Não é por isso que o povo começa a acordar, o povo começa a despertar. A gente precisa estar muito atento a isso, porque o povão está sofrendo mais. A gente já está vendo as últimas pesquisas e já vem uma constante, o Lula em primeiro lugar. E se vocês forem ver atentamente essas pesquisas, esse setor mais empobrecido está chegando junto com Lula. Está chegando junto com Lula. Entendeu? Isso é importante. É muito importante. Não é? Mas os setores também de ensino superior, que tem mais informação, também está chegando mais junto com Lula. As mulheres é a fatia maior que apoia mais o Lula. Então é importante a gente ver esse perfil. Isso é muito importante. Ora, então essa situação, essa crise econômica, política e social que se abate fortemente no Brasil, está começando a ter uma reação maior, não somente dos setores esclarecidos, de vanguarda, mais consciente, como a gente aí, estamos aí nessa luta já há muito tempo, está atingindo setores amplos da massa. Mas, camaradas, não dá para subestimar. Não dá. Hoje eu estava descendo do elevador, viu, Daniel? Eu converso todo mundo com os porteiros aqui. Antes, muitos eram bolsonaristas, hoje todo mundo é lulista. Mais um chefe deles, eu comentando com ele, eu encontrei ele no elevador, ele falou assim, falei, a situação tá feia, né? Ele falou, a gente não faz o que os pais educam a gente e cai nessa situação. Eu falei, como assim? O que os pais não educam? Aí eu lembrei da propaganda do Bolsonaro. Não sei o que vocês viram. O Bolsonaro, no meio da família, falando que a família é a saída e que tem que fazer os que o pai educa. Aqueles que não seguiram os pais estão sofrendo. Aí eu conversei com ele, né? Eu lembrei logo dessa propaganda do Bolsonaro. Porque, vem da onde que veio isso? Eu falei, vem cá, Carlão, ele chama Carlão também, ele é nome do nosso camarada aí. Eu falei, Carlão, mas o problema é dos pais, o problema não é falta de educação nas comunidades. Não, mas os filhos não seguem a linha dos pais, se entrega aí nessa marginalização, porque ele comentou o que estava acontecendo aqui na periferia do Rio de Janeiro, aqui
na ocupação que fizeram hoje nessa região do Estácio. Você viu lá no Estácio? Então, os bandidos, essa perseguição, eu falei, mas, Carlão, o problema é que não tem uma educação pública nos 3 níveis para manter essa juventude estudando. O problema não é dos pais. O problema é que falta um Estado que invista na educação nos 3 níveis, que nem foi com o Brizola, com o CIEPS. Então, aí ele concordou comigo. Mas vocês vejam só como é a situação. Quantos fake news não chega neles dizendo que o problema é da família, que não foram educados, isso, aquilo. Falei, essa turma, seu Carlão, é aquela turma do neném, que nem estuda e nem trabalha, não tem perspectiva nenhuma. Aí falou, não, seu João, aí você tem razão. Aí eu fui conversando com ele. Mas eu estou colocando essa questão para vocês, porque por mais que as pesquisas estão saindo muito assim, importante para nós, dando alguma luz, e aqui no Rio também, é importante a gente observar a resiliência que tem a indicação do Freixo. O Freixo mantém ali o empate técnico com Cláudio Castro. E o Cláudio Castro já está chegando já aos 17 bilhões que ele tem aí da privatização da SEDAI, também já está quase que esgotando. E o Freixo ainda está empatado, tecnicamente, com Cláudio Castro. O que é isso, camaradas, companheiros e amigos? O que é isso? Eu vi uma entrevista, eu também vi uma pesquisa que saiu da Datafolha, que aumentou a aceitação das posições da esquerda. Já mais de 40% já estão se identificando com os valores e com as ideias da esquerda. Olha só, isso é uma pesquisa da Datafolha. Então, tem mais consistência essa resiliência do Freixo, tem mais consistência essas pesquisas muito positivas para o Lula. Tem alguma consistência. O povo vai começando, através da sua própria experiência, e também ganhando consciência para as posições mais avançadas. Mas, camaradas, mesmo assim, não dá para subestimar, porque nós não temos ainda a campanha, nem começou direito. Quer dizer, nós estamos na pré-campanha. Aqui no Rio, há mais de 62% que não definiram para presidente, está muito em aberta as pesquisas. E eles não jogaram ainda tudo que eles têm, vão jogar pesado. Pesado. Então, e o Bolsonaro trabalha também com ameaça de golpe em cima de golpe. São os autogolpes. Nós não podemos vacilar. Por isso que eu comecei colocando para vocês o problema da geopolítica, o papel que o Brasil joga em nível continental. A vitória das forças democráticas progressistas no Brasil vai ser uma grande vitória da humanidade em nível mundial. O que estão fazendo com as florestas na Amazônia? É o que estão fazendo com a nossa sobrevivência, da questão da questão ambiental, socioambiental, porque a questão socioambiental é um caráter muito estruturante no novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, a questão da sustentabilidade. Então, esse governo está sendo retrocesso em toda ordem, em todas as ordens, em todos os aspectos. Por isso que é necessário construir uma frente ampla para derrotar o governo Bolsonaro. E não só para derrotar, para criar condições para construir um novo projeto nacional de desenvolvimento. Por isso, a importância da construção da fé, que é o nome nosso da Federação Brasil da Esperança. Fé, F-E.
Federação Brasil da Esperança, que tem um programa de salvação nacional. O programa de salvação nacional, isso é muito importante, porque é o que vai conseguir, pelo menos, barrar esses processos de retrocesso de Bolsonaro para reverter esses processos e do próprio neoliberalismo que vem desde o Temer. Nós temos que revogar as leis que aprovou a reforma trabalhista, temos que revogar essa reforma trabalhista, mas para ampliar, para atualizar com um novo Código de Trabalho, para responder aos problemas atuais do nosso tempo. Mas primeiro vamos revogar a reforma trabalhista, para depois ver de como resolver os novos problemas das relações de trabalho. Por exemplo, hoje tem cerca de 22 milhões no teletrabalho. Quantos milhões tem trabalhando de Uber Eats? Esse pessoal está totalmente desregulamentado, a força de trabalho. Então é necessário atualizar a CLT, por isso a importância da revogação, mas atualizar a CLT para responder os problemas e os direitos dos trabalhadores. Mas é necessário barrar esse processo de privatização. Pelo contrário, nós temos que defender e fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós temos que reforçar o papel da Petrobras como geradora de emprego e de desenvolvimento do nosso país. Olha, isso é fundamental. Nós temos que defender a Eletrobras, a energia. Como é que esse picareta entreguista do Guedes vai falar que para resolver o buraco da inflação com privatização da Eletrobras? Nós temos que barrar isso, camaradas. E temos que fortalecer a educação pública em todos os níveis, a educação integral. Isso é fundamental. Por isso que a gente precisa ter essa frente ampla para derrotar o bolsonarismo e, ao mesmo tempo, a gente criar condições para a salvação nacional e abrir caminhos para um novo projeto nacional de desenvolvimento. Olha, por isso que tem esses setores como o do Alckmin, não é só problema democrático, não. É uma questão também da economia, da própria sobrevivência desses setores que a gente pode chamar liberal burguês, que hoje, mesmo eles, estão sendo atingidos por esse regime ultra neoliberal. Então, são setores que estão sendo também atingidos por essa crise. Mas é, sobretudo, a importância da questão democrática, das liberdades políticas, de barrar esse obscurantismo aqui no Brasil, através do governo Bolsonaro. Abrir caminhos para um governo de salvação. O Lula já está muito consciente disso. E o programa de salvação nacional é o programa que vai criar condições para um novo projeto nacional de desenvolvimento. Aí sim, vai enfrentar as reformas estruturais, reforma tributária para taxar mais a grande fortuna, vai enfrentar reforma educacional para valorizar cada vez mais a educação pública, fortalecer o SUS, desenvolvimento da ciência e tecnologia, porque o novo projeto nacional de desenvolvimento, nós entendemos que é o caminho brasileiro para a conquista do socialismo no Brasil e um novo sistema. Então, eu comecei colocando sobre essa questão, que é uma alternativa hoje ao sistema capitalista, mas no Brasil a gente tem que ver o caminho brasileiro, as nossas particularidades, a nossa originalidade e a cultura do povo brasileiro. Então, um pouco assim para a gente abrir o debate, eu acho que eu falei demais, mas procurei dar algumas respostas. É isso aí, gente. Vamos aí, ao debate. Ótimo, Batista. Eu vou fazer alguns comentários aqui, Daniel, depois passo para você e depois a gente devolve também para o Batista. Mas o Batista reforçou aqui o que o PCdoB, muito corretamente, vem falando desde 2018, que é a nossa concepção de frente ampla, né, que nós defendemos isso, né, de forma a buscar nas raízes da frente ampla
a possibilidade para a gente barrar todo o retrocesso. E vocês vejam, né? Vocês que estão nos acompanhando aqui na nossa live, e o Brasil assistiu ontem mais um espetáculo do capitalismo, que foi a aprovação do rol taxativo, né, daquela iniciativa da ANS que mandou, né, para o STJ, e que lá foi dado o aval, quer dizer, as famílias que pagam, né, seus planos de saúde, porque buscam um sistema único de saúde e não conseguem atendimento para os seus filhos com deficiência, para as pessoas que têm câncer, para as pessoas que estão em diversos tratamentos, né, que precisam também de medicamentos, e que os planos de saúde, os mais caros, fornecem. Ontem tiveram aval para que isso não seja mais obrigatório. Então, é mais um exemplo do quanto o capitalismo é nocivo, né, para a nossa sociedade, e que a gente precisa de ter, além, né, de um governo progressista, né, Batista, Daniel, a gente precisa ter também um Congresso progressista, né? Então, eleger Lula e Alckmin é uma urgência, mas também eleger Freixo, e também eleger deputados e deputadas, senadores e senadoras, né, para que a gente tenha, além, né, que o governo tenha, além de condição de governo, que o povo também tenha, nas casas legislativas, espaço para atendimento dos seus anseios, né? Então, eu penso que nós estamos tendo, com o governo Bolsonaro, talvez uma das nossas piores experiências como sociedade no tempo recente, de tanto retrocesso. Vocês vejam a retirada de dinheiros da educação, né? E que também tivemos aí grandes atuações no Congresso, como a aprovação do novo Fundeb, né? Tivemos também a aprovação da Lei Aldir Blanc. Então, tivemos conquistas, mas que só vieram com muitas lutas. Nós tivemos outro retrocesso, que foi, como o Batista falou, né, a aprovação da reforma da Previdência, a aprovação da reforma trabalhista no governo Temer, e que a gente sente as consequências até hoje. Nós nunca imaginamos que a gente poderia ter ataques à CLT, um direito tão consolidado, né, e a gente está experienciando isso. Então, passo para você, Daniel, para que a gente possa também falar com todo mundo aqui que está nos ouvindo, que está nos assistindo, quem vai assistir posteriormente, dizer o quanto é importante a gente eleger, né, deputados e deputadas, senadores e senadoras, em todas as instâncias, né, tanto na federal como estadual, os deputados e deputadas, né, e na política de frente ampla, né, na política também agora da federação partidária, né, que é a Federação da Esperança, e que a gente tem, além da esperança, coragem e certeza de que essa será uma luta árdua, mais uma vez, mas que a gente não tem medo da luta e que a gente vai estar trabalhando, né, nas campanhas para eleger os nossos deputados e as nossas deputadas para ocuparem aí o legislativo brasileiro. Então, passo para você, Daniel, para que você também possa fazer alguns comentários em relação a isso, passar para o Batista, e eu acho que a gente pode também ir encaminhando para o final, né, pessoal? Legal, Lívia. Acho que é isso. Eu vou fazer alguns comentários e depois a gente deixa à vontade o Batista para finalizar, porque toda quinta tem mais. O Batista com certeza voltará a esse espaço aqui, né? Sempre falo que se em 45 minutos dá tempo dos caras fazerem gol numa partida, dá tempo também de a gente debater política em live, né? Mas de agradecer muito quem teve, tem uma oscilação grande de pessoas, muitas chegando, entre elas o meu querido camarada Carlão, Maria Auxiliadora, queridíssima também, Maria Carmen, mas a gente está com algumas pessoas desde o comecinho, então eu quero agradecer muito aí o Michel, o Renan, a Rosane, acho que eles são as pessoas, o André também, né? Acompanhando a live desde o começo. E queria dizer o seguinte, gente, duas coisas para a gente valorizar muito essa nossa conversa, e presidente, Lívia. Primeiro, de fato, o fato de que faltam 120 dias, e a partir de agora, gente, todos os argumentos que a gente tiver para conversar com as pessoas na rua,
os familiares, muita gente que votou no Bolsonaro em 2018 e que não está disposta a votar nele de novo, porque em 2018 buscava uma alternativa para aquilo que julgava estar errado no Brasil, mas muita gente viu que a alternativa deu errado. Quer dizer, muita gente que se iludiu com o Bolsonaro hoje está atento, está alerta a não respaldar e não reeleger um projeto de fome, de miséria, de exclusão, né, de desemprego para o nosso país. Então a importância de cada uma e cada um aqui se sentir sujeito dessa luta, porque é uma luta histórica, de fato a maior batalha eleitoral que todas e todos nós já vivemos. É a maior liderança que a esquerda brasileira já produziu eleitoralmente, goste ou não goste do Lula, concorde em tudo ou concorde em parte. É a maior liderança que a classe trabalhadora, que a luta democrática, que a esquerda já produziu no país, contra a maior liderança que a extrema-direita já produziu no país eleitoralmente. Essa disputa não se dá só nos meios de opinião, por assim dizer, na vanguarda, que lê, que se informa sobre política, mas no dia a dia do povo, nas comunidades, né? Então essa é uma luta viva que cada uma e cada um de nós pode cumprir papel. Segundo lugar, é falar que, além de cada uma e cada um de nós, existem pessoas, e no caso do PCdoB, que encarnam projetos coletivos, porque mesmo na esquerda e mesmo no nosso campo está cheio de projeto individual e personalista na política, e eles cumprem seu papel. Mas a gente em Petrópolis, Batista, camaradas aqui, né, Lívia, a gente sempre tem recebido muito essa pergunta na rua, se a gente vem candidato, e a gente quer dizer que Lívia, eu, Tia Lili, Juninho, Marcelo Prata, Cris Monteiro, as Manas, tanta gente, né, que em Petrópolis tem cumprido também batalha eleitoral, outras lideranças de movimento social, estaremos sim envolvidos com candidaturas, além da do Lula e do Freixo, traremos aqui nas Quintas Vermelhas outras e outros candidatos que encarnam a nossa luta, em quem a gente confia e que vão lutar pelos votos dos petropolitanos e das petropolitanas e de todo o estado do Rio e do Brasil, e especialmente a Jandira Fegali, nossa deputada federal, fundamental para a aprovação da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, da aprovação da própria federação, né, uma liderança da saúde, da cultura, da educação do nosso país, fundamental. A principal campanha que o PCdoB desenvolverá em Petrópolis é a da Jandira Fegali. Também a campanha da Rejane de Almeida, tem aí o Juninho da enfermagem, né, todo mundo da enfermagem sabe a importância do mandato da Rejane na Alerj, por 3 mandatos, agora vem para a Câmara Federal, acabou de aprovar o piso nacional dos trabalhadores da enfermagem, então uma parlamentar de muita lei aprovada, de muita vitória. Essa é a segunda campanha mais importante, né, de federal do PCdoB, no Rio e em Petrópolis. E ainda um elenco de candidaturas ao Estado, a Alerj, né? Vou destacar principalmente 2 delas, que a gente também quer que nossos amigos conheçam e traremos aqui. A primeira delas é a da Dani Balbi, professora da UFRJ, a primeira professora trans da UFRJ, então encarna muito a luta não só da educação, das mulheres e da negritude, mas também a luta pelo reconhecimento dos direitos da população LGBT. Então, uma pessoa muito especial, foi a primeira doutoranda trans da UFRJ, antes de ser a primeira professora. O do Leonardo Giordano, que é ex-secretário de Cultura de Niterói e atualmente vereador por 3 mandatos, recordista de aprovação de leis naquela casa. Então, com essa característica do PCdoB ter mandatos de luta, de pauta concreta, de vitórias para o nosso povo, e é uma referência também para o trabalho da cultura que o PCdoB desenvolve em Petrópolis, com a Diana à frente da Secretaria de Cultura, então. E também a candidatura da Lilian Bering, que é uma enfermeira, e de outras expressões políticas eleitorais do PCdoB. Então, pessoal, são ferramentas, né? São pessoas que emprestam seu tempo e energia, como Lívia, eu e muitos outros que vocês conhecem aqui de Petrópolis, e que certamente a gente vai poder contar nessa luta dura por eleger um presidente e um governador, se Deus quiser, que possam retomar o direito do nosso povo de ter governos comprometidos com emprego, com inclusão, com promoção de direitos, mas também parlamentares comunistas e progressistas, né, que ajudem a ter nessas casas. E quem sabe em 2024, né, Lívia, a gente recupere a condição também do PCdoB ocupar uma das 23 cadeiras que essa cidade terá no mandato no Parlamento Municipal e fazer avançar a luta do nosso povo aqui também. Então, agradecer muito quem está aqui, né, que se conecte nessas Quintas Vermelhas.
esse é um instrumento para quem está ao vivo, mas também um instrumento para a gente reverberar, e para a gente é muito importante ter esse laço aqui para compartilhar nossa orientação política, trocar ideia, né? E também munir a nossa militância, nossos amigos, nossos eleitores de opinião para esse embate. E no mais fora Bolsonaro, volta Lula e viva o PCdoB, centenário partido desse país. Então, nosso presidente Batista, estamos contigo para a gente encerrando os trabalhos. Ainda bem que eu estou com dirigentes aqui estaduais muito atentos. Primeiro, reforçar a Lívia, a importância que a gente tem em eleger o Lula, que é uma eleição histórica, uma batalha histórica, como falou Daniel, de eleger, mudar a correlação de forças no Congresso, para eleger o maior número de deputados federais do nosso campo. Isso é fundamental. E também nas assembleias legislativas e nos governos de estados. Hoje, o desafio nosso é construir uma nova maioria política, construir uma força contra-hegemônica. Então, isso é muito importante. Por isso que essa frente é importante com Alckmin, e aqui no Rio, com César Maia. Quem sabe a gente consiga trazer, o Freixo já esteve com o César Maia, amanhã eu vou estar numa reunião na casa do Freixo, uma reunião importante, para também ver como está sendo construído a estratégia aqui no Rio, que só uma frente de esquerda é incapaz de derrotar o Cláudio Castro. O Cláudio Castro está com muito dinheiro. Eu falei da resiliência do Freixo, mas é necessário ampliar mais. Por isso, se a gente conseguir atrair o César Maia, é muito importante. Vocês vejam só, o PSDB liberou já o César Maia, liberou os candidatos para fazer aliança no campo do Lula. Por isso que eu coloquei que a crise econômica no Brasil está atingindo eles também. É a questão democrática, também é a questão econômica, que vai criando cisões entre eles. E para nós é importante explorar essas contradições e atrair o César Maia para com a gente, ele ter uma experiência no executivo, então já se viria para ajudar o Freixo, porque o Freixo não teve nenhuma experiência no executivo. Então isso é muito importante, atrair o César Maia para derrotar o Cláudio Castro. Esse é o objetivo principal nosso aqui no Rio, derrotar o bolsonarismo aqui, derrotar Bolsonaro e Cláudio Castro, não ter ilusões com eles. Nós vimos como que é essa operação Cidade Integrada que o Cláudio Castro faz, o Estado entrando para matar a matança dos jovens negros, negras, uma coisa assim de extermínio, né? Neofascista. Então nós temos que barrar Cláudio Castro. Então a importância de atrair setores do centro para compor uma frente mais ampla aqui no Rio é muito importante. Além disso, eleger, então, os deputados e deputadas que estão comprometidos com a gente, para a Câmara Federal e para a Câmara Estadual. O Daniel Elesco já colocou aí um tanto do nosso projeto, isso é muito importante. Agora tem outra questão, que é organizar o povo, através dos comitês populares de luta. E a gente, como o Daniel colocou, casar esses comitês populares de luta com as nossas candidaturas, com as candidaturas proporcionais, porque não vai dar para fazer as duas coisas. Então, o Comitê Popular de Luta pode ter candidatos do PSB, porque o Freixo hoje é do PSB, a coligação não é a federação. A coligação hoje tem 6 partidos, a frente nossa, não é em torno do Freixo. Tem a federação nossa, a FÉ, Federação Brasil da Esperança, que é PT, PCdoB e PV, e tem aliados com nós, o PSOL, a Rede, o PSB, né, que é do Freixo, que estão juntos, são 6 partidos, 6 partidos. Então, isso é importante. Então, formar os comitês populares por Freixo e Lula a gente também formar junto com as nossas candidaturas para fazer atividades. E os comitês populares de luta deverão ser feitas nas universidades, nos territórios.
Isso é importante. E esses comitês populares de luta vão continuar depois das eleições, para dar sustentação social à frente ampla, para os trabalhadores e para as massas populares ganharem mais protagonismo no processo de mudança. Isso é muito importante. Por isso que a gente coloca que a gente tem que fazer nossa tarefa, eleger nossos deputados e deputadas, e ao mesmo tempo revigorar o PCdoB nesse processo e revigorar a luta do povo, que é preciso organizar para educar todo sentimento de insatisfação, para a gente poder fazer as mudanças que o Brasil nos espera, conclama, chama a gente para fazer essas transformações. Então, era mais isso, parabenizar a iniciativa de Petrópolis com essa atividade. Quintas, né? Todas quintas. Quintas Vermelhas. Muito bom, boa iniciativa. Vamos à luta. Isso aí, Batista. Muito obrigada pela presença, Batista. Obrigada, Daniel. Todo mundo que aqui acompanhou a nossa live. Antes de encerrar, eu quero falar para todo mundo seguir aqui no Instagram, seguir a Jandira Fegali, seguir a deputada estadual enfermeira Rejane, seguir a Dani Balbi, seguir o Léo Jordano, seguir a Lilian Bering, porque são candidatos, são pré-candidatos e pré-candidatas do PCdoB, a Câmara Federal, a Câmara Estadual. Então, pessoal, através do Instagram, vocês podem acompanhar aí a caminhada, né, de todo mundo que está se dispondo a lutar pelo povo nas Assembleias Legislativas. E vamos em frente com Lula, vamos com Freixo. Toda Quinta Vermelha vai ter aqui na página do PCdoB esse papo bacana. Teremos aqui outros convidados, outras convidadas. Agradecer imensamente a presença do Batista. E vamos em frente, pessoal. Temos uma eleição para ganhar. É isso aí. Um abraço. Vamos em frente. Isso aí, bora Bolsonaro, Freixo aqui no Rio. Muito bem, gente. Um beijo grande a todas e todos. O arroz tá caro, o feijão tá caro. Traz de volta o Lula e manda embora o Bolsonaro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.